Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estamos de volta, agora com outra edição informativa do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo, eu sou Paulo Echevarria. A Rússia denunciou nesta quarta-feira um risco de conflito com os Estados Unidos por causa da ajuda militar enviada à Ucrânia. Washington anunciou o envio de mais armamentos a Kiev, avaliados em 700 milhões de dólares. Os novos envios de armas americanas à Ucrânia, que incluem um sistema de foguetes de lançamentos múltiplos, aumentam o risco de um confronto militar entre Rússia e Estados Unidos. O alerta foi feito por autoridades de Moscou nesta quarta-feira. Em declarações à agência RIA Novosti, depois de ser questionado sobre um possível conflito armado entre Washington e Moscou, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que qualquer entrega de armas que continue ou que aumente aumenta o risco de tal acontecimento. O governo dos Estados Unidos anunciou na terça-feira o envio à Ucrânia dos sistemas High Mobility Artillery Rocket System, que permitem lançamentos múltiplos de foguetes e têm alcance de 80 quilômetros. Embora não sejam sistemas de longo alcance, estes representam um reforço significativo das capacidades ucranianas. Estas armas integram uma nova bateria de ajuda militar americana, avaliada em 700 milhões de dólares. Desde o início do conflito, o presidente americano Joe Biden atua com cuidado para não fornecer uma ajuda militar à Ucrânia que transforme os Estados Unidos em um país co-beligerante. E as forças russas agora controlam a maior parte da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia. Foi o que disse um governador regional, enquanto os líderes da União Europeia estão divididos sobre a proibição do gás de Moscou, depois de concordarem em embargar a maior parte do petróleo russo. Severodonetsk é um dos centros industriais que estão no caminho da Rússia para capturar a região de Lugansk, em Donbass. Foi para lá que Moscou transferiu a maior parte de seu poder de fogo, desde que não conseguiu capturar Kiev nos estágios iniciais da guerra. Segundo o governador de Lugansk, Sergiy Gaidai, as tropas russas controlam a maior parte da cidade. Ele acrescentou que 90% de Severodonetsk foi destruída. Gaidai também alertou que as forças russas atingiram um tanque contendo ácido nítrico em uma fábrica de produtos químicos em Severodonetsk e pediu para que as pessoas ficassem em seus abrigos. Os líderes da União Europeia, reunidos pelo segundo dia em Bruxelas, chegaram a um acordo de embargo de petróleo na segunda-feira, destinado a punir a Rússia pela invasão. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu que Bruxelas já foi longe o suficiente contra os combustíveis fósseis russos e que era a hora de se concentrar mais no setor financeiro e econômico. Segundo ela, a proibição do petróleo cortará efetivamente cerca de 90% das importações de petróleo da Rússia para a União Europeia até o final do ano. O acordo de compromisso do petróleo isenta as entregas por oleoduto depois que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán alertou que a interrupção do fornecimento de petróleo barato de Moscou arruinaria a economia da Hungria. E a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, disse que espera um gesto positivo do Conselho Europeu em relação ao pedido da Ucrânia de reconhecimento do status de candidatura à União Europeia. O comentário veio durante uma entrevista conjunta com o chefe da diplomacia polonesa em Varsóvia. Segundo Catherine, a questão da entrada da União do bloco será discutida no Conselho Europeu no final de junho, mais especificamente entre os dias 23 e 24. Ela disse que espera que o Conselho Europeu ofereça um gesto positivo à Ucrânia. Para a ministra francesa,
A Ucrânia faz parte da família europeia e um dia se juntará ao bloco. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia, Zbigniew Hall, disse que o país é a favor de conceder à Ucrânia o status de membro e de iniciar negociações entre a União Europeia e a Ucrânia para a adesão. E as exportações de gás russo para países de fora do ex-bloco soviético registraram queda. Foi uma baixa de 27,6% entre janeiro e maio de 2022, na comparação com o mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados pela empresa de gás russo Gazprom. O comunicado da empresa russa afirma que as exportações de gás para a China estão aumentando, apesar da queda para outros países. A queda no fornecimento afeta principalmente a União Europeia. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, o bloco europeu tenta reduzir a dependência do gás russo, que antes representava 40% das importações anuais de gás. Além disso, alguns países se negam a pagar as compras de gás russo em rublos, como exigiu o presidente russo Vladimir Putin em represália pelas sanções impostas a Moscou. Em abril, a Gazprom anunciou a suspensão do fornecimento de gás para a Bulgária e Polônia, enquanto a lista de países que se negam a pagar as importações na moeda russa aumenta, o que deve reduzir ainda mais as exportações no futuro. Os dinamarqueses começaram a votar nesta quarta-feira em um referendo. Eles vão decidir se o país entra ou não na política de defesa da União Europeia. A Dinamarca tem se mantido à margem por 30 anos. O sim é o favorito entre os 4.300.000 habitantes convocados às urnas, com mais de 65% das intenções de voto, na última pesquisa publicada no domingo. I think it is an important ballot because it has to do with the sovereignty of not only Danish people but also how we see and use military in the future, and that's really important to me. How we see a trajectory for not only our country but the EU as a whole. Os colégios eleitorais abriram às 8 da manhã e fecham às 8 da noite no horário local. Os resultados são aguardados ainda nesta quarta-feira. Espera-se um alto índice de abstenção em um país acostumado a dizer não aos referendos sobre a Europa, o último deles em 2015. Membro do bloco comunitário desde 1972, a Dinamarca disparou o primeiro tiro de canhão do euroceticismo ao rejeitar o Tratado de Maastricht em 1992. Para acabar com o bloqueio que ameaçava a entrada em vigor do tratado fundador de toda a União Europeia, o país obteve uma série de cláusulas de exclusão e finalmente disse sim em uma nova votação no ano seguinte. Desde então, a Dinamarca ficou de fora da zona do euro após um referendo em 2000, mas também da política europeia de assuntos internos e justiça e de defesa. Devido a esta última exceção, o país escandinavo e membro fundador da OTAN não participou em nenhuma missão militar da União Europeia. Antes marginal, a política de defesa dos 27 ganhou importância nos últimos anos. Com a candidatura histórica da Suécia e da Finlândia à OTAN, e o referendo dinamarquês, os 3 países escandinavos poderão, em breve, participar da política de defesa europeia e da Aliança Transatlântica. Dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística mostram uma redução de 0,7% no desemprego no trimestre fevereiro-abril no Brasil. São 11.300.000 desempregados no país. Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram uma redução de 0,7% em relação ao trimestre móvel anterior e de 4,3% em relação ao mesmo trimestre de 2021. O resultado é menor que as previsões de analistas consultados pelo jornal Valor Econômico, que antecipavam, em média, um índice de 10,9%.
A coordenadora de pesquisas do IBGE afirmou que a retração da taxa de desocupação vem ocorrendo desde o trimestre encerrado em julho de 2021, impulsionada pelo aumento da ocupação em setores como transporte, educação e outros serviços. Apesar da melhora do índice, o desemprego ainda afeta 11,3 milhões de pessoas no Brasil, com uma informalidade que atinge 40% dos trabalhadores. A população também sofre com a disparada da inflação, de 12% em ritmo anual, em abril. E na tentativa de conter a alta dos preços, o Banco Central elevou novamente a taxa básica de juros neste mês para 12,75%, o maior nível desde fevereiro de 2017. A morte do prefeito da cidade de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, na última semana, foi o mais recente episódio de violência por parte do crime organizado que choca o Paraguai. Ações entre agentes brasileiros e paraguaios na região da fronteira entre os dois países tentam minar atividades criminosas na região, como o plantio e tráfico de drogas. Forças de segurança do Brasil e do Paraguai trabalhando em parceria contra o crime organizado. Somente na última semana, a Polícia Antidrogas desmantelou 86 acampamentos de empacotamento de entorpecentes, eliminou 183 hectares de plantações e queimou 600 toneladas de maconha após 8 dias de campanha perto de Pedro Juan Caballero, capital do departamento de Amambay, fronteira con el Brasil. El operativo consiste en la erradicación de cultivo ilícito de marihuana en la zona. Como pudieron ver, hay bastante cantidad de parcelas activas en la zona y nuestro trabajo en sí es erradicar todo el cultivo ilícito y quemar todos los enseres que podemos encontrar en la zona y, si da la situación, aprender a los autores. Desde o início do ano, a Polícia Antidrogas destruiu 1.022 hectares de maconha e apreendeu 362 toneladas de droga preparada para venda. As autoridades calculam que 80% das drogas produzidas na região seguem para o Brasil através de facções criminosas. Que é muito mais eficiente em termos de quantidade de droga que é inutilizada. A gente fazer esse trabalho aqui, assim, vezes 20, vezes 30 vezes mais eficiente do que a gente mobilizar pessoas policiais no Brasil para fazer essa interceptação da droga já no caminho, já pronta lá dentro do Brasil. Postos de controle na fronteira também fazem parte da chamada Operação Nova Aliança. Frenar de alguna u otra forma esta ola criminal, esta ola de violencia que estaba azotando a esta ciudad, tiene una función también disuasiva, y los controles también, como son móviles en diferentes puntos, buscan interceptar o detectar algún tipo de actividad ilícita o transporte de algún tipo de sustancias en vehículos. Refletindo o tráfico de drogas, a taxa de homicídios no departamento de Amambay foi, em 2020, superior a 70 por 100 mil habitantes, 10 vezes acima da média nacional, segundo números do Ministério do Interior. E depois do intervalo, voltamos com mais informações. É 1 minuto só. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você.
que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Xangai começou a retomar nesta quarta-feira as atividades aos poucos. As autoridades flexibilizaram as restrições contra a Covid-19 que provocaram um confinamento de 2 meses e um duro golpe para a economia da China. Nos últimos dias, autoridades já tinham relaxado algumas medidas devido à queda expressiva dos casos, mas os moradores só estavam autorizados a sair de casa por algumas horas ao dia, somente nos bairros sem infectados. Apesar da volta ao trabalho de quem comprovar que não está infectado, o retorno total à normalidade ainda não é completo e mais de 500 mil de pessoas continuam submetidas a restrições severas. Os centros comerciais, supermercados, farmácias e salões de beleza só podem funcionar com 75% da capacidade. Academias e cinemas continuam fechados e a reabertura das escolas vai ser examinada caso a caso. O confinamento de Xangai é o segundo maior na China desde o início da pandemia. Em 2020, o isolamento em Wuhan, a primeira cidade afetada pelo vírus, durou 76 dias. Depois de mais de 2 anos de pandemia, a China é a única grande economia mundial que persiste na estratégia de tolerância zero contra a Covid, que busca erradicar totalmente o vírus do território com restrições severas. A pequena localidade texana de Uvalde, perto da fronteira com o México, começou a enterrar as 19 crianças assassinadas na semana passada. Elas foram mortas a tiros em uma escola de ensino fundamental. O caso provocou grande comoção nos Estados Unidos. O corpo de Emery Jo Garza, de 10 anos, foi levado até a Igreja Católica do Sagrado Coração. A igreja fica do outro lado da rua do local do massacre, ocorrido em 24 de maio. Outra menina de 10 anos, Maite Rodrigues, também seria enterrada nesta terça. Outras cerimônias fúnebres estão programadas para as próximas semanas. O assassino Salvador Ramos, de 18 anos, abriu fogo na escola antes de ser abatido pela polícia. Em meio ao luto, os moradores de Uvalde também se indignaram com a resposta da polícia. Os agentes foram criticados por terem demorado a intervir. E na Colômbia, 14 trabalhadores ficaram presos em uma mina de carvão. O incidente foi após uma explosão no município colombiano de Zulia, na fronteira com a Venezuela. Autoridades informaram que o grupo é composto apenas por colombianos entre 24 e 45 anos. Houve uma explosão devido ao metano e pó de carvão e 14 mineiros estão desaparecidos no subsolo desde ontem. A Agência Nacional de Mineração, com o apoio de outras instituições, está à frente da operação de resgate. De acordo com o prefeito Manuel Orlando Padilha, um dos trabalhadores que estava do lado de fora da mina foi atingido pela explosão e pela onda de gases, ficando com queimaduras por todo o corpo. Nas proximidades do local da tragédia, parentes aguardam novidades enquanto acompanham o trabalho dos socorristas. Eles estão lidando com tudo. Eu não deveria me desesperar e ficar calma. Eles estão fazendo tudo o que é possível para resgatá-los vivos e é isso que nos dá esperança. De que consigam comida ou algo, que nos dê uma esperança. As autoridades asseguraram que a mina funciona legalmente e estão investigando a causa da explosão. A mineração e o petróleo são os principais produtos de exportação da Colômbia. Quarta maior economia da América Latina, o país registrou 148 mortes em acidentes de mineração no último ano. O furacão Ágata deixou mortos e desaparecidos no sul do México. Essa foi a primeira tempestade da temporada 2022 no Pacífico. 10 pessoas morreram e 20 estavam desaparecidas desde que o furacão Ágata tocou a terra no estado mexicano de Oaxaca. O fenômeno foi rebaixado para depressão tropical nesta terça-feira.
A maioria das vítimas é da zona da alta montanha, disse o governador Alejandro Murat. O fenômeno tocou o solo como um furacão de categoria 2 na tarde de segunda-feira, a oeste de Puerto Ángel. Ágata se deslocava nesta terça-feira sobre o sul de Veracruz, que tem costa no Golfo do México, o que provoca chuvas torrenciais nessa região e no sul do país. Autoridades localizaram cerca de 5.240 turistas na área que abriga resorts. O México sofre todos os anos o embate de ciclones tropicais, tanto em sua costa pacífica quanto na Atlântica, geralmente entre maio e novembro. A temporada de furacões em 2021 foi moderadamente ativa, com 40 fenômenos. 15 foram furacões. As frequentes tragédias de inundações e deslizamentos após fortes chuvas podem continuar se não forem adotadas políticas de prevenção em áreas de risco. O alerta foi feito por José Marengo, coordenador de pesquisa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais. O pesquisador disse à AFP que as mudanças climáticas vão causar chuvas cada vez mais intensas, mas não podem ser as únicas culpadas pelos desastres. A permissão de construções em áreas de risco ou a falta de planos de moradia, que força populações mais pobres a viver em áreas vulneráveis, é um problema de urbanização que aumenta a probabilidade de desastres como este. O caso é parecido com o de Petrópolis, no início do ano, quando ocorreu um evento climático intenso, que é pouco comum, mas não impossível. Marengo afirmou que o problema nos dois casos é a vulnerabilidade da população que vivia nas áreas de risco. Se a população e as cidades não estiverem preparadas, o pesquisador afirma que vamos chorar mais mortos. Na região Nordeste, por exemplo, a estação de chuvas está apenas começando. E o número de mortos após as fortes chuvas nos últimos dias no estado de Pernambuco passa de 100. Várias pessoas ainda estão desaparecidas. Com a ajuda de cães de busca e aeronaves, mais de 400 bombeiros continuaram as buscas pelos desaparecidos. A maioria soterrada sob a lama que varreu bairros inteiros da região metropolitana do Recife. Uma das comunidades mais afetadas foi Jardim Monte Verde, um bairro pobre construído em uma ladeira onde dezenas de pessoas morreram. Pelo menos 24 municípios do estado declararam situação de emergência devido à devastação que deixou mais de 6.000 pessoas desabrigadas ou deslocadas e causou grandes danos à infraestrutura. Foi triste, né? Na sexta-feira a gente amanheceu com a tragédia, né? Perdi muitos amigos mesmo daqui, muito tempo. Ainda tem 2 que não foi achado um casal. Eu sou moradora daqui há muitos anos e nunca vi uma tragédia dessa, né? Aí agora está todo mundo desobrigado, dormindo nas igrejas. E a gente tá tudo aqui, ó, casa de apoio. Ontem eu saí daqui, era 5h30 da manhã, ajudando, né? Que a gente tem que ajudar o próximo. E estamos tentando buscar agora um suporte para daqui a alguns dias que essa família que estão desabrigadas vão necessitar dessa base. Então a gente vai continuar um trabalho que nós já temos, que é um apoio através de uma lista, através de um monitoramento, um acompanhamento, tentar suprir, dar um apoio a essas famílias até se normalizar, né? As chuvas começaram em meados da semana passada, mas se intensificaram no fim de semana. Entre a madrugada de sexta-feira e a manhã de sábado, o volume de água atingiu 70% do esperado para todo o mês de maio, em alguns pontos da capital. A indústria do tabaco é uma ameaça maior do que muitos acreditam, já que, além de ser um dos maiores poluentes do mundo, deixa montanhas de resíduos e influência no aquecimento global. O alerta foi feito pela OMS no Dia Mundial Sem Tabaco. O tabaco causa um impacto devastador sobre o planeta. Foi o que afirmou nesta terça-feira a Organização Mundial da Saúde em um informe divulgado no Dia Mundial Sem Tabaco. Tobacco industry always wants to greenwash, right? So they're sitting at every table at the moment saying how wonderful they are and how much they contribute to the solution of our environment and climate change. The contrary is true, right? So they are one of the biggest polluters
that we know of. And the waste they produce is the second largest waste we have in the economy. O relatório Tabaco Envenenar Nosso Planeta aborda os impactos de todo o ciclo, desde o cultivo das plantas de tabaco à fabricação dos produtos, o consumo e o desperdício. 5% of all the deforestation is due to tobacco growth, right? Up to the waste, seeing that 4.5 trillion cigarette butts end up in our rivers, seas and oceans every year, polluting each of them 100 liters of water. A OMS pediu que a indústria tabagista seja obrigada a prestar contas e pague pelas despesas com a limpeza dos resíduos. A agência da ONU indicou que os produtos do tabaco contêm cerca de 7.000 componentes químicos que se espalham no ambiente quando são descartados. The polluter pays principle means that the industry, the tobacco industry, would pay actually for the mess that they are creating. As I said, 200 million in Germany, 766 million in India, 2.6 billion in China. And that would mean that the tobacco industry pays for that. Some countries have done that very well. They have introduced those polluter pays principles, like as France, we see it in South Africa, we now see it in New Zealand. So there's more and more countries who actually will introduce that. O relatório indica que a indústria do tabaco é responsável pela perda de 600 milhões de árvores a cada ano, já que o cultivo e a produção do tabaco usam 200 mil hectares de terra e 22 bilhões de toneladas de água anualmente. Também emite cerca de 84 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Uma forte explosão de uma bomba assustou quem passava pelo centro de Yangon, capital de Mianmar. E segundo a polícia birmanesa, uma pessoa morreu no hospital e outras 9 ficaram feridas. Uma equipe de esquadrões antibombas tenta determinar se a explosão se deveu a uma granada ou a uma mina. As forças de segurança ainda teriam descoberto uma granada que não explodiu perto do local dos fatos. Até o momento, não se sabe quem foram os responsáveis pelo ataque, cuja autoria não foi reivindicada. Mianmar vive um momento de grande instabilidade após o golpe de Estado militar que derrubou o governo civil, do qual Aung San Suu Kyi, Prêmio Nobel da Paz, fazia parte. Desde então, forças de defesa do povo combatem a junta militar no poder. Bukele comemora 3 anos de governo em El Salvador, em meio à guerra contra as milícias. O presidente de 40 anos é ávido usuário de redes sociais e tem aprovação de 91% da população. Nayib Bukele comemora 3 anos no poder em El Salvador nesta quarta-feira, elevando a guerra contra as milícias
e reduzindo a violência como a principal conquista do governo. O plano rendeu a ele apoio popular, mas também trouxe fortes críticas. El Salvador, com cerca de 70 mil milicianos, luta para escapar da lista de países com mais assassinos no mundo. A guerra de Bukele colocou milhares de soldados para patrulhar as ruas e colocou também 35 mil supostos milicianos na prisão nos últimos meses, sem ordem judicial, somando-se aos 16 mil que estão presos. Segundo dados oficiais, em 2021 foram registrados 1.147 homicídios, contra 1.341 em 2020 e 2.398 em 2019. Críticos denunciam supostas negociações do governo com gangues, embora o governo negue. Um juiz mexicano suspendeu indefinidamente a construção de parte do principal projeto de trem turístico do presidente Andrés Manuel López Obrador. A obra na península de Yucatán foi suspensa por motivos ambientais. A decisão segue um desafio legal trazido por oponentes, incluindo mergulhadores que estão preocupados com o impacto do Tren Maya na vida selvagem, cavernas e sumidouros cheios de água, conhecidos como cenotes. A interrupção indefinida do trabalho no trecho de 60 quilômetros entre os resorts de Playa del Carmen e Tulum vai um passo além da ordem de suspensão provisória emitida em abril. Um juiz federal citou o perigo iminente de causar danos irreversíveis aos ecossistemas. As autoridades não conseguiram realizar os estudos de impacto ambiental necessários antes de iniciar a construção do trecho, um dos vários que estão sendo construídos pelos militares, informou em comunicado. O Fundo Nacional de Promoção do Turismo, a agência governamental que supervisiona o projeto, disseram que esperam que os trabalhos continuem após a finalização da declaração de impacto ambiental. Os britânicos se preparam para 4 dias de grandes eventos pelos 70 anos de reinado de Elizabeth II. As celebrações tentam promover a monarquia em um momento de transição marcado pelas crises. Depois de um Brexit que deixou o país com uma forte divisão política e social, uma pandemia que deixou quase 180 mil mortos e uma inflação recorde de 9%, a celebração busca representar um momento de unidade. Grandes desfiles, missas de ação de graças, corridas de cavalos e uma grande apresentação musical estão previstos como elementos da cultura britânica. As festividades vão terminar no domingo com um chá e dezenas de milhares de piqueniques e refeições ao ar livre. Apesar dos 96 anos e dos muitos escândalos da família real, como a mudança do neto Harry e a esposa Meghan para os Estados Unidos, até as acusações de agressão sexual contra o filho Andrew, a rainha ainda possui uma grande popularidade. Uma pesquisa do jornal The Sun, divulgada nesta semana, mostra que ela tem mais de 91% de opiniões favoráveis, contra 67% para o príncipe Charles, por exemplo. A saúde da monarca causa preocupação desde que, em outubro do ano passado, ela precisou permanecer em repouso e foi hospitalizada para passar por exames médicos. Desde então, Elizabeth II enfrentou crescentes problemas de mobilidade e contraiu o Covid-19. Desta vez, a rainha decidiu que apenas membros da família real que atendem compromissos públicos oficiais no nome dela devem aparecer para saudar a multidão. Isso exclui da lista membros da família que passaram por polêmicas recentes, como Andrew, afastado da vida pública, e Harry e Meghan, que vão viajar ao Reino Unido para participar das celebrações com os filhos, inclusive a mais nova, de 1 ano, que ainda não conhece a bisavó. O supergrupo sul-coreano de K-pop, BTS, visitou a Casa Branca e eles se encontraram com o presidente americano Joe Biden. Os garotos do BTS aproveitaram para chamar a atenção para um grave problema. Eles usaram a visita à Casa Branca para chamar a atenção para o crescimento nos crimes de ódio anti-asiáticos nos Estados Unidos. O cantor Park Jimin, mais conhecido como Jimin,
disse por meio de um tradutor, antes de uma reunião com o presidente Joe Biden, que o grupo está devastado pela recente onda de crimes de ódio nos Estados Unidos. Neymar pode perder um amistoso contra a Coreia do Sul nesta quinta-feira, depois de machucar o pé durante o treino na véspera do jogo. O jogador foi rapidamente atendido por um treinador e saiu mancando do campo e não voltou mais. Durante uma coletiva de imprensa antes da partida, o médico da equipe, Rodrigo Lasmar, disse que o pé direito de Neymar estava inchado e que era muito cedo para determinar se ele vai jogar nesta quinta-feira. Neymar postou uma imagem do pé machucado no Instagram. Mesmo antes desta última lesão, o técnico Tite vem enfrentando algumas difíceis convocações da seleção. Enquanto Neymar e a maior parte do time chegaram à Coreia do Sul na semana passada, 6 jogadores do Real Madrid e do Liverpool desembarcaram apenas na terça-feira, 3 dias após a final da Liga dos Campeões em Paris. Pois é, mas o grupo inteiro de Tite ainda está em fase final de adaptação ao fuso horário coreano. Este é o cenário na seleção brasileira que tem ido a campo para ajustes finais antes do amistoso desta quinta-feira contra os donos da casa. Com cada vez mais espaço nas listas do técnico Tite, o meio-campo Bruno Guimarães falou sobre a adaptação e a chegada dos últimos reforços, os brasileiros que estiveram na final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool no sábado. Sim, a gente ainda está um pouco com dificuldade para dormir, o fuso horário é muito diferente para a gente, mas a gente estamos tentando algumas técnicas para dormir melhor. Chegou sim jogadores hoje, mas acredito que dá tempo suficiente para descansar bem e estar pronto para o jogo contra a Coreia. Atleta do Newcastle da Inglaterra, o volante destacou a qualidade do atacante coreano Son, um dos artilheiros da última Premier League pelo Tottenham. Sim, eu joguei contra o Son, eu lembro bastante. É um grande jogador, é um cara que eu admiro bastante o futebol dele, mas a gente espera marcar muito bem ele para que ele não tenha possibilidade e a gente do Brasil possa ter uma grande atuação. Brasil e Coreia do Sul vão a campo na próxima quinta-feira, às 8 da manhã, no horário de Brasília. Este vai ser o 7º confronto entre as equipes, com 5 vitórias brasileiras até o momento. E esta edição do Mundial Telenotícias Brasil fica por aqui. Nos vemos de novo na próxima edição, com muito mais notícias do mundo para você. Um forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.